Bom dia, sou acadêmica do curso de Gestão Ambiental da Universidade Federal da Grande Dourados e o tema de hoje é espécies exóticas invasoras. Existem duas definições básicas para que nós possamos entender a definição de espécies exótica invasora. Ou seja, o conceito popular, que é aquele que é diferente, esquisito, raro, e aquele que existe pouco na natureza. Ou seja, as espécies exóticas invasoras, elas têm um significado de impacto na vida e no modo da vida das pessoas. O impacto sobre a biodiversidade é tão relevante que essas espécies, então, atualmente sendo considerada a segunda maior ameaça e a perda da biodiversidade após a destruição dos seus habitats, afetando diretamente as comunidades biológicas, econômicas, a saúde humana. As espécies exóticas invasoras assume no Brasil um grande significado como ameaça real à biodiversidade, aos recursos genéticos e à saúde humana. Várias delas estão se disseminando e dominando de forma perigosa, diferente ao ecossistema, e ameaçando a integridade e o equilíbrio dessas áreas e causando mudança, inclusive nas características naturais e nas paisagens. Quando falamos no conceito de biologia, que é aquele que não faz parte da fauna, da flora, origem do local, trazemos um conceito segundo a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que ela fala assim: as espécies exóticas invasoras são organismos que introduzem fora da sua área de distribuição natural, que ameaçam o ecossistema, habitat ou outras espécies. Possui elevado potencial de dispersão, de colonização e dominação dos ambientes. Inválido, criando em consequência desses processos pressão sobre as espécies nativas e, por vezes, a sua própria extinção. Entende que, de acordo com essa Convenção sobre a Diversidade Biológica, entende que as espécies exóticas invasoras, elas são organismos que introduzem fora da sua área de distribuição natural. Elas ameaçam o ecossistema, habitats, outras espécies e possuem também um elevado potencial de dispersão, de colonização e de dominação dos ambientes inválidos, criando, em consequência desse processo, a pressão sobre as espécies nativas e, por vezes, a sua própria execução. Com a crescente globalização e a ampliação de vias e transportes, o incremento do comércio, do turismo internacional, aliado às mudanças no uso da terra, da água e das mudanças climáticas decorrente ao efeito estufa, tenta ampliar o significado e as oportunidades dos processos de introdução e expansão de espécies exóticas invasoras nos diversos ecossistemas da Terra. Primeiramente, para que possamos entender sobre o que são as espécies exóticas, vamos tratar algumas leis gerais sobre a invasão biológica. A invasão biológica é um processo que compreende as instalações em grande proliferação de uma espécie não nativa do ambiente. Ou seja, o que é uma invasão biológica? É quando introduzimos uma espécie exótica, ou seja, uma espécie que não ocorre naturalmente no local. Essa espécie ela possui características que a diferem de outras, ou seja, por uma maior capacitação de reprodução, ganho na competição de espécies nativas. Essas espécies exóticas podem se tornar potencialmente invasora e no estados diante. Um dos exemplos é a palmeira australiana. Ou seja, ela é uma espécie que foi muito plantada e arborizada em praças públicas. Ela é uma espécie dispersa pela fauna, uso de muitas sementes, né? Frutos e uma alta taxa de germinação, onde germina bastante também nas matas e ela é bem distribuída. Ou seja,
Para que ela seja uma espécie invasora, a espécie invasora ela ocorre com uma forma de naturalizada, ou seja, ela tem uma alta taxa de reprodução e dispersão. Então, ela é colonizada pelo ecossistema natural ou antrópico. Um dos exemplos que podemos destacar, que é uma espécie importantíssima, que é uma espécie realmente invasora, é o javali. O javali ele se originou na Ásia e na Europa. É aproximadamente tem 1,30 m de comprimento, pesa 80 quilos. Inicialmente, os javalis eles foram introduzidos como animais de criação de consumo em várias partes do mundo. E posteriormente, devido ao seu temperamento selvagem, eles acabaram fugindo, se dispersando por ambientes fora da sua ocorrência natural. Em razão que destes eventos, o javali passou a ser considerado como a fauna exótica invasora. Ou seja, com a sua agressividade e a facilidade de adaptação e ausência de predadores ou competidores natural, o javali é uma espécie da lista das piores espécies invasoras do mundo. Ou seja, além de causar vários impactos ambientais, podemos citar o que? A diminuição das mortes de algumas espécies nativas, a transmissão de doenças para animais nativos, a diminuição de espécies vegetais nativas. Isso o quê? Isso causa o quê? Na verdade, isso vai acarretando os prejuízos das transformações vegetais, aí vai acelerando a questão dos processos de erosão e o aumento do assoreamento dos rios, e causa também alguns prejuízos que podemos ser observados na questão de plantações, né? Também na questão de aos riscos humanos, né? A saúde humana em si. Outro exemplo que podemos ser discutidos são as questões das ervas daninhas. Ou seja, a erva daninha é todo tipo de praga, né? Que desenvolve em qualquer ambiente ou em qualquer habitat. Ou seja, nós temos dois conceitos fundamentais em relação a ervas daninhas. Ou seja, o conceito ecológico. A planta que é colonizada e dominada no estágio inicial de uma sucessão vegetal, numa terra perturbada pelo homem. A planta que se adapta com a maior facilidade às condições endofoclimáticas criadas pelo homem. Essa palavra endoclimáticas são as questões que vai afetar tanto o solo, a temperatura e o clima. Aí nós temos o conceito biológico, ou seja, o conceito biológico ele trata sobre as questões características daquela planta, como que ela consegue se manifestar naquele ambiente. Ou seja, quando falamos das definições dessa planta em si, em relação aos seus conceitos, a gente pode tratar como que ela desenvolve aonde ela é desejada, né, naquele ambiente, ela se prolifera rapidamente e é uma planta que não causa benefício, porque até então ela causa assim uma distorção naquele ambiente, ou seja, uma distorção naquele ambiente e fora daquele ambiente, né? Ela pode trazer grandes problemas e danos também naquele local. Quando se falamos em questão das ervas daninhas, elas trazem sim grandes impactos, né? E esses impactos vai variar muito na questão da alteração do clima, na alteração do sistema hídrico, também tem todas essas questões. Ou seja, quando falamos nesse grande impacto dessas invasões dessas plantas, nós podemos relacionar a questão da produtividade do sistema, como eu coloquei, no ciclo hídrico da água e do solo, a alteração da disponibilidade de luz, né? No ciclo dos nutrientes dessas plantas, aonde ela vai se habitar.
Por exemplo, se tiver uma planta ali de forma natural, ela pode prejudicar nessa formação desta planta. O que vem a ser a Convenção sobre a Diversidade Biológica? A Convenção sobre a Diversidade Biológica é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais realizado ao meio ambiente. A convenção ela foi estabelecida durante a notória da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em janeiro em junho de 1992 e hoje é o principal fórum mundial para as questões relacionadas ao tema. Ou seja, o que vem a ser diversidade biológica? A diversidade biológica ela foi criada na década de 80, ela vai se referir nessas questões de espécies, de seres vivos existentes no planeta. Assim, podemos incluir os vegetais, animais e até mesmo os micro-organismos. A convenção ela tem três bases principais e uma delas é a conversão da biodiversidade, né, que é a questão de uso sustentável, repartição, benefícios, utilização dos recursos genéticos e além da questão do ecossistemas, as espécies, né? E outra coisa interessante na questão na Convenção sobre a Diversidade Biológica é a questão dos debates, né, em relação à importância, né, das questões do meio ambiente que são tratadas e tudo mais. Para que possamos entender um pouco mais sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica, ela tem uma questão muito importante que ao longo do desenvolvimento industrial, com as grandes expansões das atividades econômicas, empresariais, em grandes países desenvolvidos e menos desenvolvidos, o meio ambiente, em algumas questões, ele pode ser até mais preservado, ou seja, haverá alguns fatores determinantes, né, para esse processo, né, no caso de como fala, onde que existe países menos desenvolvidos, nós podemos ter uma grande parte de destruição, né, na questão da diversidade biológica, ou seja, a parte do ecossistema ela é muito importante para a questão do planeta, né, nas questões das florestas tropicais, da mata. Então, a diversidade biológica ela veio nessa questão para tratar das questões ambientais. Aí nós também pode colocar as questões da conferência, né, do plano de ação para o meio ambiente, que é muito importante na questão na gestão da ambiental, né? Tratar isso é fundamental. Podemos colocar como uma proteção do meio ambiente, né? Criar um sistema institucional, né? De ter uma coordenação de ações políticas, né? Conjuntas em relação à proteção do meio ambiente. Concluímos então que as espécies exóticas invasoras elas são prejudicial para aquele ambiente, né? Aquele local onde que ela pode se habitar. Ou seja, ela não vai contribuir pela biodiversidade porque ela pode trazer essas consequências como a erosão, o clima. Ela vai afetar essa região onde tem aquelas espécies nativas, né? E aí colocamos um detalhe: cada pessoa é responsável por cuidar do seu redor, cuidar do seu meio ambiente ao seu redor? Sim. Hoje nós vimos as questões climáticas, o seu ambiente que está sendo destruído, né? Então, se nós olharmos e focar nisso, vemos que com a destruição
das matas e da biodiversidade em geral, essas espécies que são invasoras, elas podem se habituar ou ir para outros ambientes e se habituar ali, né? Aí pode ocorrer uma proliferação dessas espécies e ela se habituar ali, entendeu? Aí onde pode ocorrer as várias consequências, né? Que foram colocadas a questão da erosão, a questão, né, das mudanças climáticas, a mudança da perda da biodiversidade em si.